Oi, pessoal! Nós vamos entrar hoje no nosso segundo assunto desse bimestre, que vai ser o equilíbrio químico. O que vem a ser esse equilíbrio químico? É o estudo de sistemas reacionais em que essa reação direta e inversa acontecem simultaneamente. Existem reações que elas só acontecem na forma direta. Por exemplo, quando eu risco um palito de fósforo, coloco fogo numa pilha de papel, eu vou ter a eliminação de CO2, vou ter a formação do meu produto. E o que isso vai acontecer? Eu consigo fazer essa reação inversa, pegar esse CO2 e voltar lá, ser o meu fósforo e meu papel, pegar esse produto e retornar ao reagente? Eu não consigo. Isso é o que a gente chama de uma reação irreversível. Agora, existem reações que elas são reversíveis. Ao mesmo tempo em que eu estou formando os produtos, esses produtos voltam a ser reagentes. Então, isso que a gente fala, reação direta, que é a reação do reagente formando o produto, e a reação inversa, que seria do produto formando o reagente, elas vão acontecer ao mesmo tempo. Como que você vai identificar se uma reação ela está acontecendo na reação direta e inversa? Geralmente nós utilizamos duas setas, uma da esquerda para a direita, outra da direita para a esquerda. Você pode encontrar representado também como duas meias setas, ó, não tem a cabecinha da seta inteira. Essas duas formas vão representar que essa reação está em estado de equilíbrio. Professor, eu posso usar uma seta só com duas pontas? Não, eu não posso, tá? Uma seta só com duas pontas é uma seta que a gente usa para indicar a ressonância. Então, a gente não está indicando equilíbrio, tá? Essa seta existe na química, a gente usa ela, mas não para equilíbrio químico, tá? Para equilíbrio são duas setas em sentidos inversos ou duas meias setas, tá? Então, vamos olhar aqui um exemplo que a gente tem de um frasco tampado, um sistema fechado, que eu tenho água. Ao mesmo tempo que eu tenho água líquida, eu tenho água no estado de vapor. Então, a água evaporou, ficou presa aqui dentro e ela retorna ao seu estado líquido. Então, ó, a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa. Quando que uma reação vai estar em equilíbrio? Quando essas duas velocidades forem iguais. Por isso que a gente estuda o equilíbrio químico depois da cinética química, tá? Porque a velocidade tem que ser igual, tanto a de formação dos produtos quanto a formação dos reagentes, tá? Então, o que eu vou ter aqui, ó? Um gráfico da velocidade pelo tempo. Sempre a velocidade da reação inversa, ela vai partir de um valor menor e até ela se igualar com a velocidade da reação direta. Quando essas duas velocidades são iguais, eu tenho um estado de equilíbrio químico, tá? Importante, as velocidades da reação direta e inversa, elas têm que ser iguais. O que é importante a gente saber? Que apesar das duas velocidades serem iguais, as quantidades desses participantes, elas não precisam ser iguais. Então, observa esse gifzinho aqui, ó, é o Popeye e o Brutus disputando a Olivia, tá? Vamos tirar a parte toda, o machismo que está acontecendo, mas vamos focar na imagem. O Brutus, ele é muito maior do que o Popeye. Ele, teoricamente, tem mais força, ele tem mais massa, mais volume, certo? Mas apesar do Popeye ser menorzinho, a Olivia não sai do lugar, os dois estão puxando com a mesma força. Então, o que acontece? Apesar do Brutus ter mais massa, mais volume do que o Popeye, as quantidades de massa são diferentes, mas a velocidade e a força com que eles estão puxando é igual. Então, é isso que vai acontecer no equilíbrio químico. As velocidades vão ser iguais, mas as quantidades não precisam ser iguais. Então, eu posso ter mais reagente do que produto, eu posso ter mais produto do que reagente, tá? Então, sempre nessas reações reversíveis, que são as que a gente vai trabalhar no equilíbrio químico, na velocidade zero, a velocidade da reação direta do reagente para o produto era máxima, você não tem nada de produto, então os reagentes estão louquinhos para reagir lá na teoria das colisões. A concentração do reagente é alta
e ela vai sendo, tem muito reagente para se chocar e formar o produto. Com o passar do tempo, a velocidade vai diminuindo, porque você tem menos reagente para reagir e aumenta a velocidade da reação inversa. Você tem muito produto para formar reagente. Quando chega no equilíbrio, as duas velocidades são iguais, mas não a quantidade desses reagentes. Aqui tem uma tabelinha que exemplifica bem isso, ó. No tempo zero, a minha velocidade da reação direta é máxima. Eu só tenho reagentes e vou formar os produtos. Vamos supor que eu tenho 20 mols aqui de reagente, eu tenho 0 de produto, estou no meu tempo zero. Quando passou 10 minutos, ó, eu já tenho a formação de reagentes, eu tenho 12 mols de reação de produtos, 12 mols de reagente e 8 de produtos. A velocidade da reação direta ainda é maior do que da reação inversa, tá? 20 minutos, eu tenho 8 mols de reagente e 12 de produto. As velocidades ainda não são iguais. A partir de 30 minutos, o que eu percebo? Ó, a velocidade da reação direta e da inversa, elas são iguais. As quantidades de reagente não mudam, de reagente e produto não mudam mais, ó. De 30, 40, 50 minutos, eu tenho a mesma quantidade, não são quantidades iguais, mas a velocidade é a mesma e eu não tenho variação dessa concentração, ela fica constante, tá? Quando não há mais, independente do tempo que passa, a reação não se forma mais, não altera essas concentrações, a gente diz que a gente chegou num estado de equilíbrio químico. Então, resumindo, os sistemas em equilíbrio, os reagentes são consumidos na mesma proporção nos quais são formados, e assim também com os produtos. Na mesma proporção que eles são formados, eles são consumidos. Os reagentes e produtos vão existir ao mesmo tempo em concentrações que não vão se alterar. A rapidez da velocidade, a velocidade da reação direta vai ser igual à velocidade da reação inversa. As concentrações não vão mudar, mas não significa que elas têm que ser constantes, que elas têm que ser iguais, perdão. E as propriedades macroscópicas do sistema são constantes. O que são propriedades macroscópicas? Visualmente, por exemplo, eu não vou perceber mais uma diferença. Então, um exemplo aqui, ó, do equilíbrio dessa reação do dióxido de nitrogênio, que ele é castanho avermelhado, nesse primeiro frasco aqui, tá? E aí, com o passar do tempo, ele vai se transformando no tetróxido de nitrogênio, que é esse produto aqui. Os dois são gases, só que o dióxido de nitrogênio, ele é castanho avermelhado, e o tetróxido de nitrogênio, ele é incolor, tá? Quando essa reação vai entrando em equilíbrio, ó, aqui no tempo, a partir do tempo 4x, você vai vendo que vai passar o tempo para 5x, até chegar no 10x, macroscopicamente a gente não vê diferença. Então, eu sei que essa reação atingiu um estado de equilíbrio químico. Partindo agora para a parte de cálculo, é bem tranquilo para a gente calcular a constante de equilíbrio, que ela pode ser Kc ou Kp. Kc vai ser a constante calculada em função das concentrações. E se eu tiver gases na reação, se eu tiver lá o índice aqui embaixo, Gzinho para todos os componentes da reação, eu vou utilizar Kp. A fórmula é a mesma, mas você está indicando que Kc você está trabalhando com concentrações e Kp você está trabalhando com pressões parciais, tá? Então, para cada sistema, a gente vai determinar a constante de equilíbrio com base na equação química da reação e na temperatura. Então, se eu te der uma mesma reação em temperaturas diferentes, eu vou ter Kc diferente, tá? O Kc para uma reação é em determinada temperatura. Se eu aumentei essa temperatura, eu vou mudar esse valor. Se eu diminuir essa temperatura, eu também vou variar esse valor. Então, como é que eu monto a minha constante Kc? Kc vai ser sempre produtos dividido por reagentes, tá? Lembrando que esses produtos e esses reagentes, eles estão elevados ao seu coeficiente estequiométrico, tá? Então, aqui um exemplo bem simples, ó, a reação de formação do gás amônia.
tá? Então, eu tenho as concentrações dos reagentes e dos produtos. Reparem que estão no estado gasoso, só que o exercício não me deu pressão parcial, me deu concentração. Então, eu vou calcular Kc. Quem que é meu produto aqui, ó? Quem está do lado direito da setinha de equilíbrio, a amônia NH3. Então, é sempre produto dividido por reagente. Então, eu tenho NH3 em cima, elevado ao quadrado, porque o meu coeficiente estequiométrico é 2. Deixa eu pegar uma canetinha. Então, aqui, ó, eu tenho o número 2, que é o meu coeficiente estequiométrico, que é esse número, que é esse número 2 que está aqui, certo? Dividido pelos meus reagentes. Então, o que eu tenho de reagente? O N2 e o H2. N2 aqui embaixo, ó, elevado a 1, porque eu não tenho coeficiente estequiométrico, a molaridade dele é 1. E aqui o H2 elevado a 3 ao cubo, por quê? Eu tenho aqui o meu coeficiente estequiométrico, que é 3, tá? Então, agora eu vou substituir os valores, ó, o exercício já me deu. A concentração de NH3, que é 0, eu perco essa caneta, meu Deus. 0,65 mol ao quadrado, porque o meu coeficiente estequiométrico é 2, dividido por 0,28, que é a concentração do N2, vezes a concentração do H2, que é 0,55 ao cubo. Então, como que eu vou resolver isso? Quanto que é 0,65 ao quadrado? É 0,65 vezes 0,65, que vai dar, deixa eu escrever aqui, 0,4225, dividido por 0,28 vezes 0,55 ao cubo. Quanto é 0,55 ao cubo? É 0,55 vezes 0,55 vezes 0,55, que vai dar 0,16. Esse valor eu multiplico por 0,28, que vai dar... Ai, cadê meu mouse? 0,0465. Fazendo a divisão, então, desses valores, eu vou chegar em 8,8 mols por litro, tá? Qual que é o valor, então, da minha constante? 8,8. Bom, mas e o que esse valor de Kc quer me dizer? O que eu cheguei nesse valor da constante? E aí, professora? Sempre que o valor de Kc for maior do que 1, quer dizer que a concentração dos produtos, de quem está em cima da nossa conta, no numerador, é maior do que a concentração dos reagentes. E quando o Kc for menor do que 1, a concentração dos reagentes no equilíbrio é maior do que a dos produtos, tá? Então, sempre, quanto maior for o valor de Kc, eu estou dizendo que a ocorrência da reação direta, da formação dos produtos, é maior do que da reação inversa. Quanto menor for o Kc, maior é a ocorrência da reação inversa. Então, eu tenho mais produtos formando os reagentes, tá? Então, Kc grande, um Kc maior do que 1, indica que a reação direta está acontecendo com mais eficácia, vamos dizer assim, com mais extensão, tá? Eu tenho mais produto do que reagente. Um Kc pequeno, eu tenho mais reagente do que produto. A reação inversa, ela prevalece sobre a reação direta, certo? Ficou com alguma dúvida? Eu coloquei aqui o link das videoaulas que podem ajudar vocês. São 3 videoaulas bem bacanas. Se ainda assim você for com dúvida, me manda um e-mail. Agora tem atividade lá no GR8 para vocês resolverem.